Existem pessoas tão podres nesse mundo que com certeza vão ter o pior final possível, seja nesse mundo ou então em algum outro mundo. E entre essas pessoas malignas nós temos os famigerados serial killers, que são assassinos em série que matam por diversos motivos, seja para satisfazer alguma ganância ou por meros gostos pessoais. E além de todos os serial killers que existem no mundo, ainda há um seleto grupo de assassinos que merecem um destaque. E para que você conheça eles, assista esse vídeo até o final porque eu vou te mostrar os 3 serial killers mais cruéis de toda a história. Diversas vezes nos deparamos com notícias a respeito de crimes brutais, envolvendo homicídios que fogem completamente à razão e à compreensão. Nesses casos, o que impressiona, impacta e chama a atenção não é apenas o ato de matar, mas sim a sua motivação, o modo de execução utilizado para a prática, bem como a frieza e o comportamento apresentados pelo executor. Essas e outras características são o que diferencia os serial killers de outros homicidas. Serial killers são considerados indivíduos que praticam uma série de homicídios durante um determinado período de tempo, com um intervalo durante esses homicídios. Esse intervalo de tempo é o que diferencia os serial killers dos assassinos em massa. Assassinos serial killers apresentam por muitas vezes um comportamento plenamente satisfatório em sociedade. Grande parte possui família, um emprego estável e são admirados pelo público externo graças ao seu comportamento exemplar em sociedade. Contudo, são extremamente perturbados no seu universo íntimo. A sua maior deformidade se encontra no senso moral e ético. A sua frieza faz com que as suas ações sejam sempre direcionadas à crueldade, perversidade e insensibilidade. Os serial killers sentem prazer em cada ato. Com a maldade e a crueldade que praticam contra suas vítimas, a gente pode até dizer que a satisfação em matar que eles têm se assemelha ao prazer sexual. Só que dentre os milhões de serial killers que já passaram pela Terra, existem 3 deles que se destacam dos demais. Porém, para conhecê-los, você deve primeiramente se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais o meu trabalho e ainda faz com que eu continue trazendo vídeos como esse. Então desce a telinha e se inscreve que isso ajuda demais o meu trabalho e não te custa nada. Dito isso, bora conhecer os maiores serial killers do mundo. Mikhail Popkov. De dia ele era um pai dedicado, dava amor e carinho à sua filha que tanto amava. Mas quando o sol sumia e a noite se iniciava, ele se tornava um assassino sanguinário. Esse russo ficou conhecido pelo nome de Maníaco de Engersk, que é uma cidade da Sibéria onde durante décadas ele matou 78 mulheres. E o motivo por trás disso é muito raso, pois ele matava todas essas mulheres apenas por raiva. E o que serviu como gatilho para isso foi que Helena, sua então esposa, estava supostamente traindo Popkov. Isso gerou um sentimento de ódio tão grande que ele passou a abominar todas as mulheres. Para Popkov, todas as mulheres não prestavam e ele mataria qualquer uma que tivesse oportunidade, sem pestanejar. Para piorar tudo, ele era um policial ágil e habilidoso para fazer os seus serviços sanguinários. Ele era cauteloso o suficiente para cometer todos esses crimes e não deixar pistas. Às vezes ele chegava ao ponto de voltar ao local do crime para apagar qualquer suposto rastro que tinha deixado. Sem levantar suspeitas, ele agiu impune por vários anos. Foi apenas em março de 2002 que o caso chegou à polícia de Moscou, que conseguiu obter traços de DNA do criminoso. Foi justamente nessa época em que as investigações estavam avançando que Popkov deixou seu emprego como policial. Ao mesmo tempo, a polícia estabeleceu uma lista de 30 mil suspeitos, que logo foi reduzida a 600.
Em 2010, todos os homens que faziam parte da lista de suspeitos foram convocados para um teste de DNA. Entre eles, Popkov também estava incluído. Hoje ele está preso e condenado, mas mesmo com tudo isso, alguns especialistas falam que ele não sofre de problemas mentais. Esses especialistas dizem que Popkov não se arrepende de nada, tem consciência do que fez e aceita ser condenado. Para piorar, dizem que ele até tem esperança de ser libertado. Enfim, apesar de ter sido um dos criminosos mais cruéis, é bom sabermos que ele não está livre pelas ruas. Gary Ritchie, o assassino de Green River. Eu sempre quis saber como seria matar alguém. Essa foi a questão que instigou a curiosidade de Gary a iniciar sua vida como um assassino em série. Antes de iniciar essa vida cruel, Ritchie era um estudante pobre que sofria por ter um QI abaixo da média, de apenas 82 pontos e ainda ter dislexia. A maioria de sua adolescência não foi significativa até os 16 anos de idade, quando ele levou um garoto de 6 anos para dentro da floresta e depois esfaqueou pelas costelas e no fígado. O menino sobreviveu e disse que Ritchie se afastou dele rindo. Ou seja, desde o início este homem já demonstrava um comportamento fora do comum. Ritchie foi enviado para o Vietnã depois do ensino médio e quando voltou conseguiu um emprego pintando caminhões que manteve por 30 anos. Embora tenha se casado 3 vezes e fosse um religioso fanático, ele era um cliente frequente de prostitutas. E nesse vai e vem com diferentes mulheres, ele chegou em um momento que não queria mais ter apenas simples relações com elas. Foi assim que, em um belo dia, ele decidiu que o melhor era assassiná-las. Gary as contratava, tinha relações sexuais com elas e depois simplesmente as estrangulava, esfaqueava e jogava seus corpos em algum lugar. Mas nada era improvisado. Gary sempre ia bem preparado e tomava o cuidado para não deixar marcas. Ele cortava as unhas de suas vítimas para evitar possíveis traços de DNA e removia qualquer elemento que facilitasse a identificação da mulher assassinada. E se isso já não fosse o bastante, ele voltava ao local onde estava o cadáver de sua vítima apenas para ter ainda mais relações sexuais com elas. Para você ter uma noção do quão cauteloso esse homem era, ele conseguiu passar 19 anos inteiros cometendo essas práticas sem nem deixar rastros, onde chegou a matar mais de 48 mulheres. Até que depois de todos esses 19 anos, Gary finalmente foi preso em 2001 e condenado à prisão perpétua. Atualmente ele continua cumprindo sua pena em uma penitenciária de Washington. Mesmo assim, nunca demonstrou o menor remorso e afirmou que odiava as mulheres e que as prostitutas eram somente lixo para ele. Javed Iqbal. Há quem diga que esse foi o maior serial killer de toda a história do Paquistão, tendo sido responsável pelo assassinato de pelo menos 100 meninos em Lahore, a segunda maior cidade do país. Ele era o segundo filho de um rico comerciante de tapetes e cresceu em um ambiente privilegiado. No entanto, a infância de Iqbal foi marcada por abuso emocional e físico por parte de seu pai, o que pode ter contribuído para seus problemas psicológicos posteriores. Muitos afirmavam que mesmo tendo todos esses problemas na infância, Javed era um estudante brilhante e talentoso, mas em compensação ele era daquele tipo de criança solitária e introvertida que não falava com ninguém. Mesmo sendo um jovem promissor, ele largou os estudos e começou a perambular o mundo do tráfico de drogas e se envolveu em diversas atividades criminosas. Em 1998, Iqbal começou uma sequência de assassinatos em série de meninos em Lahore. Ele atraía as vítimas para sua casa, onde as estrangulava e desmembrava seus corpos. Em um ato de perversidade extrema, Javed enviou uma carta detalhando seus crimes para a polícia, juntamente com os pedaços das roupas das vítimas e fotografias dos corpos mutilados.
Na carta, o assassino afirmou que havia matado 100 meninos e que estava cometendo os assassinatos em retaliação ao que ele considerava um tratamento injusto que havia recebido na vida. Mas após um longo período de investigação, os crimes foram descobertos em dezembro de 1999, depois que um amigo se tornou suspeito de suas atividades e alertou a polícia. Diferente dos demais serial killers que citei anteriormente, ele não foi preso, mas sim condenado à morte por enforcamento no ano de 2000, devido aos seus crimes. Com certeza, esses são os tipos de pessoas que queremos mais distantes de nós. Mas em compensação, existe uma pessoa que eu quero me achegar ainda mais, e essa pessoa é você. Para melhorar o nosso relacionamento, basta que você clique no botão de se inscrever e deixe o like aqui embaixo para ficar por dentro de todos os próximos vídeos que forem lançados aqui. Agradeço demais a você que se inscreveu e te espero no próximo vídeo.